na minha tela? Sim. Jóia. Sim. Então, vamos lá? Eu vou tentar passar aí nos próximos 15, 20 minutos, no máximo um pouquinho sobre temas, né, tópicos que a gente já falou. Não tenho nenhuma pretensão de dizer o que o intensivista deve saber no pós-operatório de transplante hepático, mas o que eu gostaria de contá-los sobre o pós-operatório do transplante de fígado. Primeiro, agradecer a Fê, né, ao convite, né, e de toda a equipe da UTI por estar compartilhando esse momento com vocês. Nos próximos minutos, eu vou falar um pouquinho sobre essa importância de conhecer a história prévia do transplante, e não começar a conhecer o paciente no momento do POI, mas saber as dicas que nós damos para vocês de como manejá-lo. O que o tipo de transplante pode nos ajudar a prever complicações, como que esse paciente chega na UTI, o que a gente precisa perguntar como intensivista para o cirurgião, para o anestesista, para o clínico da equipe, quais são cuidados específicos relacionados a essa cirurgia e um en passant sobre as complicações do POI. Essa é uma frase de uma pessoa muito querida minha, que me ensinou muito de transplante e que me faz muito sentido toda vez que eu vejo um POI. Que esse pós-operatório imediato, ele é muito complexo, mas muitas de suas complicações, elas podem e devem ser previstas e preveníveis. Então, muito do que a gente vivenciou e vivencia no pós-transplante, dá para a gente pensar antes e não tomar susto, como esse grande ensino já me deu. Bem, então, o que um pouquinho da importância do cenário do transplante e da história prévia do transplante? Então, só colocando, contextualizando, a gente aqui no Brasil ainda tem um transplante de fígado basicamente feito por doador cadavérico. Existe uma abrupta queda, todo mundo sabe, por conta da pandemia e da redução aí de número de transplantes por doadores falecidos, como vocês podem ver em todos os transplantes, mas também no fígado essa queda foi importante. Essa aí é a última atualização da BTO sobre os transplantes até março desse ano. E os transplantes continuam tendo indicações muito semelhantes, apesar dessa queda, sendo a principal causa de transplante a cirrose hepática descompensada, ou, melhor falando, doença hepática crônica avançada descompensada. E dentro da cirrose, não é só de MELD que vive o transplante, a gente transplanta ainda muito pacientes com situações especiais, chamando bastante atenção para a ascite refratária e para o hepatocarcinoma, que são pacientes que, apesar de serem transplantados, não necessariamente têm um MELD, entre aspas, real, tão ruim assim. E isso nos faz muita diferença quando a gente compara outras indicações de transplante de pacientes com função preservada ou até mesmo não cirróticos, como os portadores, né, de polineuropatia amiloidótica familiar. Dessa forma, a gente consegue dividir, né, a diferença, né, das indicações com o risco de complicação. Quanto mais próximo de um transplante por MELD, pior serão as complicações, em especial as complicações relacionadas à hipertensão portal, só perdendo aí do transplante pela insuficiência hepática aguda por ser uma doença sistêmica com comprometimento de vários órgãos, em especial do sistema nervoso central. Mas quando a gente pega esse paciente, quando ele chega para vocês, é um paciente rico de comorbidades, né? E comorbidades não necessariamente relacionadas ao fígado, que nos faz muita diferença no pós-transplante. Entender que ele tem cirurgia abdominal prévia faz diferença pelo risco aumentado de sangramento no intraoperatório, principalmente cirurgias que aconteceram no andar superior, gastrectomias e colecistectomias, tira o resto dos cabelos do Adriano, porque a gente sabe que vai ter uma dissecção mais complicada e o tempo cirúrgico da hepatectomia vai ser prolongado. Hipertensão. Esse paciente estava bem com a hipertensão portal dele porque estava compensada, mas depois do transplante isso começa a mudar e não é incomum vocês começarem com drogas plégicas no pós-operatório para reduzir picos de hipertensão arterial, principalmente depois que a gente começa o nosso uso dos corticoides. Diabetes, né? Pacientes já vinham descompensados e cada vez mais vocês vão receber pacientes nossos transplantados por doença gordurosa do fígado, onde esse combo diabético vai vir junto e, consequentemente, hiperglicemias pós-corticoterapia e com a nossa imunossupressão vão ser muito importantes e a gente sabe da relação direta dessa descompensação com o risco de descendência de anastomose. Pacientes com disfunção renal,
não só agudas, que levaram ao transplante, mas prévias, levando aí o risco e necessidade de rever reposições volêmicas, risco de infecções relacionadas a catéteres, por exemplo, pacientes que já estavam em diálise antes, e a própria instabilidade que a hemodiálise pode causar nos pacientes no POI que precisam ainda da terapia renal substitutiva. Infecções prévias, esses pacientes podem já estar internados ou mesmo que não estavam internados, eles vinham internando frequentemente no hospital antes. Então, o conhecimento das infecções, qual era a flora bacteriana, quais eram os antibióticos utilizados, esse paciente é colonizado ou não, faz diferença no nosso proposição, tanto do antibiótico profilaxia, como da terapêutica na vigência de alguma suspeita de infecção. E, por último, lembrando da desnutrição, que é cada vez mais comum nos nossos pacientes e tem impacto direto na deiscência de ferido operatório e principalmente no tempo de intubação orotraqueal, pois a gente quer, deseja e almeja que essa intubação seja feita o mais rápido possível, pois a gente tem um risco muito aumentado de infecção. E esses pacientes acabam não conseguindo essa intubação. E sabendo que, em alguns casos, é possível e há descrito síndromes de realimentação precoce no pós-transplante de pacientes que não tinham um aporte calórico prévio adequado. E em relação ao fígado, né? As comorbidades do fígado fazem diferença na terapia intensiva para que vocês recebem esses pacientes? Sim. O paciente que tinha muita ascite no pré-operatório, ele vai ter muito débito de dreno. E esse débito de dreno, ele vai ser aumentado, pode até por 30 dias no período pós-transplante, em alguns casos até mais do que isso. O que significa que ele está sob um risco constante de um balanço hídrico negativo. Ora quantificado, quando a gente não tem compressa dentro da barriga, ou subestimado, quando ele está numa peritoneostomia com compressa e a gente não consegue quantificar essa perda. Pacientes que estavam ou tinham encefalopatia hepática prévia, principalmente se persistente, têm um risco aumentado de ficar com a intubação um tempo maior e é necessário, ainda no pós-operatório, medidas relacionadas à encefalopatia para que a gente consiga, o mais rápido possível, clarear produtos nitrogenados que podem estar afetando. Hemorragia prévia, porque a gente entrega para vocês um paciente com anemia e, possivelmente, também com coagulopatia. Isso não significa correções, mas isso significa que o basal dele anterior não era o que a gente imagina como adequado. Pacientes com hepatite B, lembrando que a gente pode precisar usar imunoglobulina hiperimune, isso não é sempre, os protocolos estão cada vez mais permissivos para o seu não uso, mas é importante checar com a equipe se isso vai acontecer, até porque ele é diário no pós-transplante. Pacientes que têm hepatite C, onde a gente evita muito usar a pulsoterapia, embora é um grupo de pacientes cada vez que chegam virêmicos no pós-transplante hoje em dia, e pacientes com trombofilias, que tinham tromboses prévias, que tinham tromboses de porta parciais, que foram para o transplante, portadores, né, de síndrome ou doença de Budd-Chiari, que têm mais risco de trombosar as novas anastomoses. Então, são pacientes que, logo que possível, nós pegamos a autorização da cirurgia para realizar logo a profilaxia antitrombótica pelo risco aumentado de uma trombose grave no pós-transplante. Bem, existem vários tipos de transplante. O transplante que, sem dúvida nenhuma, a gente usa, né, e no Brasil e no mundo, o mais comum é o doador cadáver, e as informações do doador são importantes. Geralmente, quem tem essa informação é a equipe de transplante, que recebe um formulário da central de transplantes com informações sobre a causa da morte encefálica daquele doador, que vocês já preencheram muitas vezes, tem os exames, a história prévia e informações de sorologia que nos são vitais para programar as profilaxias do nosso doador e para saber se, caso ocorra alguma infecção num curto espaço de tempo, a gente tem pelo menos uma dica do que poderia estar acontecendo. Embora, Lucy pode falar isso depois, a transmissão pela solução de preservação de infecções do doador para o receptor seja muito pouco frequente, mas isso nos dá dica, em especial no contexto de infecções virais, e aqui a gente tem Covid, citomegalo, sempre permeando aí a nossa investigação.
O transplante intervivos, a gente não faz no Hospital São Paulo, mas a gente ainda tem aí como segunda causa de transplante no mundo. Lembrando que é um transplante complicado, porque vocês na terapia intensiva ganham, ao invés de dois problemas, o doador e o receptor, e o risco, né, de sangramento pela área cruenta onde foi feita a hepatectomia é maior, e de trombose ainda maior, pois é usada a artéria hepática, às vezes a artéria hepática direita ou esquerda, dependendo do adulto ou da criança, que é um risco aumentado por ser artérias de menor calibre. O split, que funciona como intervivos, mas aqui a gente tem dois receptores, que não necessariamente caem para o mesmo intensivista, mas também com os riscos de sangramento e trombose aumentados. E, por último, o transplante dominó, onde a gente utiliza o fígado de portadores de polineuropatia amiloidótica familiar para um outro receptor cirrótico, que pode receber esse fígado sem desenvolver a doença aí nos próximos 20, 30 anos, se beneficiando de um transplante mais rápido, quando ele aceita este tipo de enxerto da fila. E como é que chega, né, esse paciente, depois de todas essas informações, que a gente imagina que vocês já colheram antes dele descer, né, da UTI, né, do centro cirúrgico, ele chega assim, é aquela árvore de Natal, várias coisas penduradas, um monte de gente em volta, um monte de informação, e vocês com um papel na mão, com um monte de informação a ser solicitada, e essas solicitações precisam ser organizadas para que a gente entenda a importância da sua utilização. Então, é fundamental que a gente entenda o tempo de cirurgia. Quanto tempo que um transplante geralmente dura? Em média, 7 a 8 horas. Coisas maiores do que isso sugerem um tempo prolongado, e a gente sempre tem essa conversa com o cirurgião, e isso vai impactar diretamente no tempo que aquele órgão demorou para ser reperfundido. Quanto maior o tempo de isquemia fria, maior o risco de disfunção primária do enxerto e de até não funcionamento primário desse enxerto. Além disso, esse tempo de isquemia fria, hoje em dia, vem sendo alvo de abordagens e de ferramentas terapêuticas para se reduzir utilizando máquinas de reperfusão contínua para melhorar a qualidade desse órgão para o enxerto. A gente não tem isso disponível ainda no nosso meio, mas é um futuro aí da gente abreviar mais este problema. Colher informações sobre o volume intraoperatório, o que foi usado de hemoderivado, se foi realizado o tromboelastograma. O tromboelastograma do intraoperatório é uma dica preciosa para o intensivista, para saber como que o paciente era e como ele saiu do transplante. Idealmente, a gente usa o trombo pelo menos em 3 momentos do transplante, antes, na fase anepática e depois. A monitorização da diurese do intraoperatório, como foi o uso de drogas vasoativas e se houve a síndrome de reperfusão caracterizada pela hipotensão e pela arritmia do intraoperatório. Existem várias publicações que versam sobre a instabilidade hemodinâmica do paciente durante o transplante. E é muito importante que a gente entenda como que vem esse paciente para saber exatamente o que a gente propõe. Essa é uma publicação relativamente recente, do final do ano passado, que compila uma série de estudos relacionados a essa grande complicação do paciente transplantado de fígado. Existem vários motivos para essa instabilidade. A gente pode falar, sim, da baixa pré-carga, da vasodilatação sistêmica, da disfunção cardíaca e de outras causas associadas. A baixa pré-carga é clara pela hemorragia durante a própria cirurgia. São pacientes, muitas vezes, que chegam hipovolêmicos efetivos no intraoperatório e pelo próprio clampeamento da veia cava inferior, se não utilizada técnicas que minimizam esse dano, né, como o piggyback, isso pode piorar ainda mais a hipotensão intraoperatória, que vai refletir no manejo pós-operatório na UTI. A vasodilatação sistêmica, típica do cirrótico, né, que chega vasodilatado, mas que também se apresenta no POI com uma síndrome vasoplégica, com ainda uma circulação permanente de óxido nítrico da própria cirrose, que demora a ser também clareada e, consequentemente, agrava a síndrome vasoplégica da própria estresse cirúrgico. Esses pacientes podem, e muitos, terão disfunção cardíaca. Muitas vezes a gente não entrega para vocês pacientes com disfunção de ventrículo esquerdo,
até porque esses pacientes provavelmente não irão para o transplante, mas eles podem ter, e 40%, 50% deles têm algum grau de disfunção cardíaca, principalmente de ventrículo direito, já piorando aí o seu perfil de reposição volêmica, podem ter coronariopatias, muitos têm risco de arritmias com, por exemplo, alargamento do intervalo QT e outras arritmias ventriculares. E essas arritmias podem se manifestar predominantemente em até uma semana depois do pós-operatório. Mas no intraoperatório, ela pode se apresentar de uma forma grave, compondo a chamada síndrome de pós-reperfusão, que acontece no centro cirúrgico no momento da liberação da porta. E esta síndrome, que associa uma queda aí da pressão de 30% da basal do paciente transplantado, tem um impacto não só da qualidade do enxerto, mas de mortalidade no pós-transplante. Bem, como é que repõe? É preciso repor? É preciso repor. Como? É polêmico. Quanto? É polêmico. Ninguém tem muita verdade com relação a isso. Estou falando com as pessoas que mais sabem sobre polêmicas relacionadas à reposição volêmica, mas dentro do transplante, algumas verdades viraram mitos, entre elas da necessidade absurda da albumina, tendo trabalhos favor e contra o seu uso de rotina no pós-transplante. Isso é algo que precisa ser revisto e precisa ser melhor estudado. Dentro do transplante intervivos, isso já cada vez mais é mostrado que não tem esse valor, até porque não são pacientes, muitas vezes, tão cirróticos assim. Mas até mesmo a transfusão de albumina excessiva pode gerar complicações graves. Além disso, qual solução usar? As balanceadas, não balanceadas, também no transplante isso não tem uma resposta clara, até porque esses pacientes têm um maior risco de mielinólise pontina, porque eles já são hiponatrêmicos de base e reposições excessivas ainda podem agravar, e tivemos um caso disso trágico, alguns anos atrás na UTI, de uma mielinólise pontina que está bem hoje, mas não foi nada fácil naquele momento. Bem, e aí? A gente faz a equipe tsunami ou a gente fica mais restritiva em relação à transfusão? Hoje em dia, a ideia da reposição volêmica individualizada é cada vez mais vista com bons olhos no pós-operatório do transplante. Tem impacto direto essa hipervolemia no sangramento, na disfunção renal e na hemodinâmica. E, inclusive, existem alguns trabalhos que ainda pequenos, né, com desenhos um pouco questionáveis, não mostrando benefício numa transfusão, numa reposição muito agressiva, em prevenir a disfunção renal, mostrando que a gente precisa realmente individualizar. E como é que esse paciente vai evoluir no pós-transplante? Bem, primeiro tem que entender o que eu espero, né, desse paciente. Se eu for pegar benchmark da literatura mundial, eu espero que a mortalidade em um ano seja menor do que 9%, que a perda de enxerto seja menor do que 11%, que as complicações biliares menores do que 28%, observam que é o nosso maior problema, e a trombose de artéria menor do que 4,5%, mostrando que não é para ser comum. O que a gente espera de laboratório, que a gente gostaria que os intensivistas nos ajudassem a acompanhar? Fazendo rotinas de exame, né? E no pós-operatório, pelo menos até as próximas 48 horas, essa rotina idealmente deveria ser feita a cada 6 horas. E a gente espera um pico de transaminases, extremamente comum nas primeiras 6, 12 horas do transplante, pelo próprio período de isquemia fria e do uso das soluções de preservação, mas uma queda posterior, uma queda mais lenta, mais progressiva da bilirrubina, uma queda do RNI constante, e atenção aí às transfusões excessivas que vão nos atrapalhar, e, obviamente, uma queda progressiva do lactato. A disfunção primária do enxerto, ela é uma disfunção importante, que ela pode acontecer em uma certa frequência de aproximadamente até 20% dos pacientes pós-transplante, mas não necessariamente grave, que vai levar aí a uma necessidade de novo transplante de fígado. O maior problema é que essa
disfunção, ela pode acontecer em até 10 vezes, aumentar em 10 vezes o risco de morte em 6 meses desses pacientes, em especial pelo risco aumentado de rejeição no pós-operatório imediato. Existem vários conceitos, né, relacionados à disfunção primária, que envolvem aí conjunções de fatores do doador, do receptor e de eventos, né, perioperatórios. Tem tanta definição, tanta conta, que, na verdade, nenhuma é boa, né? Então, quando tem muita escala e muita conta, a gente já parte do pressuposto que nenhuma vale tanto a pena ser utilizada, mas, de uma maneira geral, pacientes que apresentam bilirrubina acima de 10 ou RNI acima de 1,5 e ou transaminases acima de 2.000 configuram aí pacientes que estão evoluindo com disfunção. Outra complicação é a trombose de porta, que é a nossa catástrofe pós-transplante. O paciente, ele isquemia, apodrece o fígado em velocidade acelerada, as transaminases, bilirrubina, RNI e lactato sobem rapidamente no pós-transplante e é uma urgência e uma necessidade de priorização imediata em fila de transplante. A gente tem também a trombose de artéria, que, como a gente já viu aí no nosso caso, ela não é tão comum, mas ela tem aí um risco direto relacionado à isquemia de veia biliar, onde o nosso parâmetro laboratorial vai ser a elevação progressiva da fosfatase da gama-GT e não tão grande das transaminases, né, como TGO e TGP. Lembrando que nem toda trombose, nem todo aumento de fosfatase gama-GT é trombose. Quando isso é progressivo, aí sim a gente suspeita e tem no Doppler a nossa primeira confirmação, mas pode ter hipofluxo, que é transitório, como a gente viu no nosso caso. Não funcionamento primário, o fígado não funciona em nenhum aspecto. O paciente continua como se ele não tivesse recebido, então ele tem RNI, bilirrubina, transaminases, lactato, todos muito aumentados, e o paciente não acorda, né, tendo a encefalopatia aí um fator. É claro que é difícil falar em encefalopatia no paciente que chega entubado e muitas vezes ainda sedado, mas esse é um parâmetro e também deve ser priorizado. Pós-operatório tem sempre dreno, e no nosso caso, a gente tem que olhar, tem que quantificar e tem que classificar. É ver cor, é ver ver quantidade o tempo todo. No POI é comum ver o dreno hemático, isso aí até 24, 48 horas, depois ele evolui aí nas próximas, né, até o 5º, 7º dia de pós-operatório, essa coloração um pouquinho mais rosa claro, que é seremático, depois ele fica clarinho e jamais desta cor biliosa, isso significa sai correndo, colhe bilirrubina do dreno, porque isso aqui é fístula, isso aqui tem que ser rapidamente abordado. Olha a ferida operatória, quando está fechado, a gente tem risco de deiscência, quando está aberto, a gente tem risco de infecção. Então, se está fechado, a gente observa sempre áreas de possível deiscências, e quando a gente está em damage control, né, com peritoneostomia, como foi o caso da nossa paciente, atentar para que esteja fechada. Barriga aberta é risco de evisceração e infecção. Infecções, não vou me atentar a isso, mas a gente sabe que os nossos pacientes chegam com antibiótico profilaxia, mas também sabemos que essa antibiótico profilaxia ela tem que ser muito cuidadosa. Não adianta ceftriaxona e ampicilina para quem estava tomando Merivanco uma semana antes. Então, isso a gente sempre discute muito, né, com a Lucy, qual é o melhor esquema, considerando que os nossos pacientes podem estar em diálise, com risco de infecção fúngica, podem ter uma IgG para citomégalos negativo e o nosso doador positivo, levando uma necessidade de profilaxia para citomegalovírus, e pacientes que estavam internados previamente com floras bacterianas específicas. E sempre olhar, e olhar tudo. Olhar da boca ao catéter, as costas, e levanta porque vira, porque tem lesão de pressão infectada, tem várias áreas que podem nos dar a dica da infecção que é tão comum nesses pacientes, porque eles estão imunossuprimidos, né? Então, aqui a gente tem a nossa imunossupressão habitual utilizada com corticoide e com os imunossupressores, em especial o tacrolimus e o micofenolato, que um detalhe para a terapia intensiva é que eles são feitos por via oral e não por sonda nasoentérica, nem sonda nasogástrica.
Fazemos? Fazemos. Devemos? Não deveríamos. A verdade é que a gente sabe que quando a gente está abrindo a cápsula do tacrolimus e fazendo pela sonda, a gente não tem confiança na estabilidade de nível sérico que essa droga está alcançando e muito menos o que o paciente está absorvendo, porque ele tem uma cápsula de revestimento entérico. Mas, muitas vezes, é o que a gente consegue fazer até a liberação para o uso da via oral. Por isso que muitas vezes a gente insiste assim, a fono já passou, a fono já avaliou, já pode liberar, porque realmente ele pode estar tomando tudo pela veia, mas se puder, o tacrolimus tem que ser pela boca. Então, concluindo, o conhecimento desse processo, né, do transplante é fundamental para o trabalho em conjunto, né? Essa paciente só está aí, a gente só está discutindo ela com previsões de alta, porque teve uma sintonia muito grande de todos nós, de todas as partes das equipes. Antecipar risco e complicação tem um impacto fundamental na evolução desses pacientes, e existe ainda muitos pontos em debate, e eu estou aqui com os maiores especialistas para a gente poder ainda debater muito em futuros protocolos. Então, queria agradecer a todos vocês e obrigada pelo convite. Nossa, excelente, Carol. Eu aprendi muito com a sua aula, acredito que todo mundo aprendeu um pouco, né? Cada caso que a gente recebe é uma aula, né? A gente senta, discute, tivemos vários casos, assim, interessantes, né? E muito legal. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Carol? Muito obrigada, viu? Bruno já... Imagina. Foi excelente, todo mundo gostou muito. Acho que a gente está com um pouquinho da hora avançada. Eu acho que a nossa sempre maior questão é a questão volemia, né? A gente sempre fica com essa dúvida, né? De no POI dá volume, não dá volume, segura o volume. O que você quer saber, Bruno, da trombose da veia hepática? Se é mais raro que as outras tromboses, que a trombose de porta, eu acho que não, né? Não, a veia hepática geralmente tem a ver com a condição de base. Então, pós-operatório, a gente não tem manipulação, né, nessa região. O que pode acontecer é complicações com a cava, mas geralmente as complicações da cava elas são mais tardias. E aí até uma causa de hipertensão portal pós-transplante que a gente acaba investigando mais retrospectivamente, mas de imediata não. Tá. E a Mária fez uma pergunta aqui, que ela gostaria de saber sobre as profilaxias de infecção pela imunossupressão e tempo. Cadê a Lucy? Tá aí? Senão, eu falo. Não vou tirar aqui, essa resposta da Lucy. Estou aqui, Carol. Até agora, né, Lucy? Isso, estou aqui. Não, eu acho que o mais importante nesse período, né, que esse paciente está na UTI, é lembrar, em termos de profilaxias, a gente já citou a profilaxia antimicrobiana, a profilaxia antifúngica, ela não é universal, a gente leva em consideração alguns fatores de risco, então, como, por exemplo, hepatite fulminante, reoperação, perda sanguínea excessiva, para profilaxia antifúngica. Tratamento profilaxia de espondiloidias é super importante, com a ivermectina, assim que esse paciente inicia a imunossupressão. A gente é sempre atento a dar uma olhada naquela ficha que a Carol mostrou, do doador, em sorologias prévias do receptor, para a gente ver as nossas estratégias em relação às profilaxias, né, principalmente de toxoplasmose e citomegalovírus. E existe uma profilaxia que começa mais precocemente também, que é a profilaxia para pneumocistes. Em geral, é uma profilaxia que fica presente dependendo do órgão, entre 6 meses e 1 ano, né? Alguns serviços têm experiências diversas, então, por exemplo, no Hospital do Rim, o trimetoprim, sulfametoxazol, ele é mantido durante toda a sobrevida do enxerto, isso é uma experiência do serviço, de alguns casos de pneumocistose mais tardia, mas a maioria dos protocolos, o Bactrim fica por
entre 6 meses e 1 ano. Acho que, assim, em linhas gerais, essas são as profilaxias mais importantes nesse período inicial. Lucy, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, assim, é uma dúvida que eu tive até do caso. Esse caso fez o diagnóstico de COVID, né? Que, inclusive, o resultado saiu e estava no meio da cirurgia. E você acha que o COVID, assim, tudo bem que o COVID, assim, quase não teve repercussão pulmonar, foi basicamente um achado de exame, ninguém esperava que essa paciente ia ter um COVID positivo, mas pode ter contribuído também com... Ela está com CMV atualmente? Acho que não, Né? acho que não, né? Acho que não. Acho que realmente ela tinha esse COVID aí e de uma forma assintomática mesmo. Me preocupou, claro, no início, me preocupou bastante quando ela necessitou de uma imunossupressão mais intensa, né? Que ela pulsou, mas mesmo assim, você viu que esse não foi um grande problema para a gente. Eu acho que não, acho que não. Acho que ela só é uma portadora mesmo. Obrigada, viu? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que não. Muito obrigada, Carol, Lucy, toda a equipe, aos plantonistas, a equipe multi, a todo mundo que está participando aqui. Foi muito legal e muito produtiva essa reunião. Obrigada. E juntar-me aí ao agradecimento, né? Eu acho fundamental essa interação e acho que nós, da Escola Paulista, deveríamos ter mais oportunidades de fazer integrações como essa. Então, fica aqui o nosso agradecimento, Carolina, nosso agradecimento, Lucy, o agradecimento aí ao professor Adriano também, que já teve que nos deixar sair um pouco mais cedo da reunião, mas a gente acha que essas reuniões de mortalidade são fundamentais para o nosso serviço, né? Saber discutir um caso, e a gente discute casos de sucesso, como esse, Lucy e Carol, mas a gente também discute casos de insucesso, né, Fernanda? Em que a gente aprende e a gente se enxerga como potenciais pontos de melhoria, né? Mas foi excelente a participação de vocês e a integração com outras disciplinas da escola para nós, nas nossas reuniões de mortalidade, é fundamental. Eu queria mais uma vez agradecer a Fernanda, que lidera esse guarda-chuva aí no nosso setor, né? Que eu acho fundamental que a gente continue com as nossas reuniões de mortalidade uma vez por mês, porque elas são um grande aprendizado para todos nós e uma oportunidade ímpar de interação com todos vocês. Muito obrigada pela participação de hoje. Muito obrigada. A Betânia já falou que foi a melhor reunião até hoje, hein? Opa! Obrigada. Obrigada pelo convite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.